Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e hoje nós estamos aqui na sala de aula da Smart Technologies e nós vamos falar um pouquinho sobre expansão marítima portuguesa. E pessoal, esse movimento, que não foi só português, mas nós vamos falar hoje só de Portugal, esse movimento foi um movimento grandioso, né? Alguns historiadores comparam o desbravamento dos oceanos, comparam com o homem ter chegado à Lua ou ter feito viagens espaciais. Por quê? Porque foi um feito que mudou, que mudou o paradigma do mundo, né? O que a gente conhecia do mundo até então? Era essa parte aqui, né? E aí nós vamos conhecer toda uma outra parte de mundo. O que faz as navegações? Infelizmente, nós vamos ver isso hoje, a história é contada pela visão do herói. E a maioria dos homens que participaram não aparecem aqui na nossa aula. Mas eles não deixaram de fazer história, obviamente. Mas eles não vão aparecer. Vão aparecer nomes, vão aparecer ícones de grandes navegadores portugueses. Mas coloca o Cabral sozinho numa caravela e manda ele sair do porto. Ele não sai. Então a gente não pode se esquecer também que foram homens bravos, homens corajosos, homens destemidos, ambiciosos também, obviamente, mas eles foram muito destemidos. Veja, essa imagem que eu coloquei aqui ao fundo, ela dá uma ideia do imaginário que ainda perpetuava na cabeça das pessoas. Veja, o mar tenebroso, que era como se chamava o Oceano Atlântico, nome bem convidativo, vamos combinar, né? Vamos fazer um passeio no mar tenebroso. Era um mar povoado no imaginário, obviamente, de monstros marinhos, de seres monstruosos. Havia algumas ideias de que na altura da linha do Equador o oceano fervia. O próprio Colombo vai dizer que ele acha que ele viu sereias, mas aí ele diz assim, mas elas não eram tão bonitas assim. Então, e olha que Colombo é um homem da ciência, né? Então, esses caras que vão fazer as grandes navegações, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Porque eles são, de fato, homens de coragem, apesar de não aparecerem aqui na nossa aula. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos pensar no contexto. As grandes navegações, elas começam quando? Elas começam por quê? Para haver grandes navegações, pessoal, isso é mega importante. Para haver grandes navegações, vai ter que haver centralização política. Por quê? Porque só um rei forte, que cobra impostos, que tem uma lei única, que tem um exército próprio, pode fazer algo tão grandioso quanto as grandes navegações. E Portugal, ele foi o primeiro país a se formar um Estado Nacional, a partir de uma guerra. Aliás, essa mesma guerra deu origem a dois países. Que guerra foi essa? Você lembra? A Guerra de Reconquista. Lembra os mouros lá na Península Ibérica? E aí os ibéricos vão gradativamente espremendo os mouros até que eles saem de Granada. Lembram disso? E aí Portugal ele vai ser o primeiro país a se formar Estado Nacional. E essa centralização do poder, ela vai permitir que Portugal tenha dinheiro, que Portugal, por exemplo, ele estava com ausência de guerras, então ele conseguia todo o dinheiro, ele conseguia levantar para colocar a serviço das grandes navegações. O que mais que eu tenho? Todos os países, e aí não só Portugal, todos os países da Europa Ocidental, eles estavam vivendo o mercantilismo. Lembra lá de mercantilismo? Vamos relembrar? Metalismo, balança comercial favorável, protecionismo, intervenção do Estado na economia. Só que todas as características do mercantilismo, elas giram em torno da maior quantidade de metais que um país conseguisse obter. Estão lembrados? Só que tinha um problema. Por conta, como é que eu obtenho metal precioso? Vendendo produto. Todo mundo queria vender e ninguém queria comprar. Tudo bem, mas esse também é um outro assunto. Vamos voltar aqui para as grandes navegações. Da onde que vinha o principal produto, um produto que era extremamente valorizado? Era um produto que a gente usa muito hoje em dia, mas não se dá conta dele.
eram produtos na realidade, que vinham do Oriente, são as chamadas especiarias. Elas vinham da Índia. O que são as especiarias? Cravo, canela, pimenta do reino, que hoje a gente usa para dar um tchan na comida, na verdade. Naquela época usava para quê? Para disfarçar o gosto de podre das carnes. Ai, que gostoso. Então, você imagina que era um produto que poucos tinham acesso, um produto extremamente valorizado. Da onde vinham esses produtos? Esses produtos tinham duas rotas, uma rota terrestre e uma rota marítima. A rota marítima, quem dominava eram os genoveses, os venezianos, ali pelo mar Mediterrâneo. E a rota terrestre, os turcos, quando tomaram Constantinopla, bloquearam aquela rota. Logo, era necessário uma nova rota comercial para as Índias. E como Portugal tinha centralização política, ó, que beleza. Agora, não podemos esquecer também que o que aconteceu anteriormente a esse movimento? Aconteceu a Reforma Protestante. Então a Igreja Católica, que antes detinha a fé cristã sozinha, estava dividindo com luteranos, anglicanos, calvinistas. E Portugal, por ser um país católico, vai querer expandir a sua fé, conseguir novos fiéis. Tudo bem? Vamos que vamos. Pioneirismo português. O que quer dizer pioneirismo mesmo? Portugal sendo o primeiro país a sair às grandes navegações. Vamos ver os motivos que fizeram? São vários, né? Já falamos alguns, por exemplo, a ausência de guerras, a centralização política, isso é mega importante. Vamos começar aqui. Localização geográfica. Olha lá, Portugal está na cara do gol. É fazer, chutar e correr para o abraço. Portugal, veja, ele está na cara do gol, ele está na confluência aqui do mar Tenebroso, tem o mar Mediterrâneo, ele conhece o litoral da África, pelo menos a parte norte aqui. Então Portugal, ele já tem, por exemplo, ó, vamos lá desenhar aqui um barquinho, olha que lindo, olha. Olha que bonito. Portugal, ele já conhece o mar, ele já faz pesca. Então Portugal, ele já tem uma intimidade com o mar. Então Portugal, isso vai favorecer o pioneirismo português. Mas não é só isso. Lembra que eu falei para vocês que Portugal, ele é país, ele é Estado Nacional desde o século XII. Então Portugal, ele tinha um rei forte, a dinastia Borgonha que chegou ao poder, né? Então ele tem um rei forte, um rei que cobra impostos, um rei que domina o exército, um rei que tem uma burocracia. E aí ele vai reverter esse dinheiro para as grandes navegações. Muito bem. De 1383 a 1385 vai acontecer em Portugal uma revolução, a chamada Revolução de Avis. E nós temos lá o mestre Dom João, que é o mestre de Avis. Dom João, mestre de Avis, ele vai conseguir ganhar essa disputa de poder e ele vai chegar ao poder apoiado pela burguesia. Então, isso é muito importante porque agora os nobres, há uma dinastia, há um poder monárquico, porém esse poder monárquico está amparado, está unido, está ligado à burguesia mercantil, que também vai ter interesse nas grandes navegações, fora os avanços tecnológicos, né? Então, não adianta nada eu ter tudo isso, então é uma conjunção de fatores. Não adianta nada eu ter tudo isso que eu falei e não ter o que é necessário, a tecnologia necessária para as grandes navegações. Então, por exemplo, a bússola, as cartas náuticas, o astrolábio. A gente tinha também as caravelas, as naus. Bem, agora, Portugal tem tudo que ele precisa para sair. De que jeito ele vai sair? O que falta? Qual é a rota que ele vai usar? Portugal vai fazer o chamado, olha que legal, o chamado périplo africano. Ô Dani, o que quer dizer a palavra périplo? A palavra périplo quer dizer contornar um continente. Qual é o continente que ele vai contornar? Olha que linda, a nossa querida e amada África. Não é legal? Só que pensa comigo, mar tenebroso. Eu vou fazer primeiro uma navegação
verticalizada, sempre com terra à vista. E o medo de eu me perder? Que eu saiba, mar não tem placa, né? Então não tinha, né, satélite, nada disso. Então pensa comigo, Portugal ele vai sair daqui e vai de pouquinho em pouquinho contornando a África. Não é de uma tacada só, né? Então ele vai e conforme ele vai contornando a África, Portugal vai estabelecer na África um sistema conhecido como sistema de feitorias. Não posso me esquecer que o objetivo não é dominar a África, o objetivo é chegar às Índias. Lembram disso? É lá que tem as especiarias. Só que o que acontece? Conforme Portugal vai contornando a África, ele vai colocando na África feitorias. Essas feitorias, elas têm várias funções. São entrepostos de comércio, são lugares para descanso da viagem. Agora eu não preciso sair de Portugal, vir até um ponto, voltar para Portugal, para vir mais um pouquinho, voltar para Portugal. Eu agora tenho feitorias que eu posso ir, descansar. Elas eram ponto de escambo, porque vai haver na África, vai haver muito escambo. Ô Dani, mas conseguir contornar a África, fazer o périplo africano, é negócio para o português? Lógico que é. Da onde você acha que vem parte do dinheiro que financia as grandes navegações? Quer ver de onde vem? O que é que tem na África? Ah, meu querido, olha o que tem na África. Ó, lembra lá do metalismo? Tem o ouro. Nossa, Dani, que beleza, hein? Os caras tiraram uma sorte grande. Ah, mas não era só ouro que tinha, não. Sabe o que tinha também? Marfim. Olha lá o elefante bonitão. Marfim, ouro. Agora, tinha a coisa que os portugueses vão tirar o pé da lama. O que é que tem? Escravos. Então, olha só. Na África, eu tenho todos esses produtos que vão subsidiar, que vão financiar as grandes navegações portuguesas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá. Agora, como a gente falou, não foi numa tacada só. Então, a gente vai ver um mapa e nesse mapa nós vamos conseguir identificar as rotas dos principais navegadores portugueses. Lembra que eu falei para vocês? Não são só eles. A navegação portuguesa foi feita pelo Vasco da Gama, pelo Bartolomeu Dias e pelo Cabral? Não, não foi. Só que, infelizmente, para a história, que era contada do ponto de vista dos heróis, só esses caras que são lembrados nos livros. Tudo bem? Vamos lá ver então. Olha só que legal, pessoal. As rotas portuguesas de navegação. Lembra que eu falei que nós vamos conseguindo conquistar a África de pouquinho em pouquinho? Então, o primeiro lugar a ser conquistado é Ceuta. Olha lá, em 1415. Funda-se uma feitoria lá. E aí nós vamos, ó, Açores, Madeira, Cabo Verde, Guiné, tá vendo, ó? Congo. Olha que legal. Portugal, ele saiu em 1415. Em 1482 ele descobriu o Congo. Aí ele vai descendo, só que tinha um problema. Sabe qual era o problema? Esse aqui, ó. O Cabo das Tormentas. Você fala, Dani, mas tá escrito Cabo da Boa Esperança. Não sei se você consegue ler, mas é o que tá escrito aqui. Cabo da Boa Esperança. Ué, não era Cabo das Tormentas? Era, porque ninguém conseguia transpor o sul aqui da África. Ninguém conseguia transpor. Até que um carinha que se chama Bartolomeu Dias consegue transpor. E quando ele transpõe, ele abre caminho para um outro navegador completar a missão, que é o nosso querido Vasco da Gama, que chega nas Índias. E aí, quando Bartolomeu Dias ultrapassa o Cabo das Tormentas, o Cabo das Tormentas torna-se Cabo da Boa Esperança, certo? E aqui a última viagem de périplo africano até a gente chegar em Calicut, nas Índias. E aí o nosso querido Vasco da Gama completa o ciclo. Temos também um outro navegador importante, que a gente conhece muito bem, que é o nosso querido Pedro Álvares Cabral, que, ó, descobre o Brasil. Muito bem. Então, olha aqui, ó, descobre o Brasil e depois vai em busca
de Calicut nas Índias também. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido, gostado da aula. A gente se vê depois. Obrigada!